Meus irmãos, graça e paz, né? Boa noite a todos. Vamos estar juntos nessa noite mais uma vez para estarmos louvando ao nosso Deus. Eu gostaria de convidar vocês já a estarmos orando nesse instante. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos um momento e oremos ao Senhor. Pai querido, obrigado, Deus. Aqui estamos mais uma vez nessa noite, noite de domingo, noite onde inicia-se também a nossa semana, noite, ó Deus, onde nos consagramos a Ti em culto e louvor ao Teu nome. Obrigado pela vida do Teu povo aqui reunido. Cada irmão que aqui chegou, a Deus, o Senhor nos trouxe à Tua casa para estarmos juntos e congregados, e assim estarmos louvando e exaltando o Teu santo nome. Por isso, ó Deus, nesse momento, agradecidos por toda a provisão do Senhor que chega à nossa vida, nos encomendamos a Ti, Senhor, para que o Senhor venha dirigir os nossos passos em cada momento deste culto, e também a nossa vida, para que realmente esse tempo que aqui passamos juntos a partir deste horário, possa realmente, ó Deus, ser do Teu inteiro agrado. Que o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa oração, a nossa vida chegue diante de Ti nessa noite. Os nossos louvores, ó Deus, contemplem a beleza da Tua santidade e exaltem grandiosamente o Teu santo nome. Queremos, ó Deus, nesse momento ainda rogar que enquanto nos dirigimos a Ti, em louvor, em culto, em adoração, o Senhor venha assistir o nosso coração, ó Deus. O Senhor sabe as nossas necessidades, ó Deus, nas mais variadas áreas da vida, e pedimos que o Senhor venha preenchê-las, ó Deus, principalmente com a Tua doce presença, conduzindo assim então a nossa alma e o nosso coração perante Ti nessa noite. Pai querido, dirige-nos, ó Deus, abençoa, Senhor, os meninos do louvor, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja aqui nesta hora da noite, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 62, meu irmão. E assim diz a Escritura, para a nossa meditação nesse instante, para preparar o nosso coração para continuarmos a louvarmos ao Senhor. Diz assim então a palavra de Deus, Salmo 62, verso 5 até o 8, diz assim o salmista, né? Salmo de Davi: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Que possamos realmente, confiando no Senhor, nessa noite, derramando perante ele o nosso coração, a fazermos dele o nosso refúgio nessa noite, nesse instante. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, louvemos ao Senhor, exaltemos ao seu santo nome. Faço o convite ao irmão que está do seu lado e diga: louve ao Senhor comigo, né? Louve a Deus, exalte a Ele, né? Abra os seus lábios, abra o seu coração, derrame perante Ele a sua alma nessa noite. Vem
estás, vem para adorar a Deus, mas não fique como estás, né? Mude o seu coração, mude a sua vida, transforme-se pela renovação da mente, pela ação do Espírito Santo no seu coração e na sua vida nessa noite, em nome de Jesus, né? E fazendo parte então desse momento onde a gente pede ao Senhor que mude os nossos corações, eu quero convidar os irmãos para nós fazermos juntos uma oração de confissão, convidar então o Presbítero Manuel para que nos dirija a Deus nessa oração. Pode vir aqui, Presbítero Manuel. Os irmãos podem sentar um pouquinho então, fica mais fácil assim, né? E feche seus olhos um pouquinho e reflita na sua alma aquilo que é necessário colocar diante de Deus nessa noite. E já em seguida o Presbítero Manuel estará fazendo essa oração. Senhor Jesus Cristo, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade, o qual muitos não têm. Eu louvo o Teu nome, engrandeço o Senhor Jesus por este momento. Cada um de nós nesse momento colocamos os Teus pés e pedimos ao Senhor Jesus Cristo, perdoe-nos naquilo que falhamos, erramos, Senhor. Pois a tendência do ser humano, Pai, é fazer as coisas erradas, mas o Senhor é poderoso. O sangue que o Senhor derramou na cruz, o Senhor já nos purificou dos nossos erros, dos nossos pecados. Embora muitas vezes erramos, mas o Senhor Jesus tem nos perdoado e nos perdoará. Por isso a Tua palavra diz, Senhor, nós devemos confessar ao Senhor os nossos pecados. Pai, nesse tempo estamos reunidos no Teu nome para adorar e para engrandecer o Senhor Jesus. E que o Espírito de Deus nessa noite purifique a nossa mente e o nosso coração. E que o Espírito de Deus nos use para louvar a Ti, Senhor, para engrandecer o Senhor neste lugar. Abençoe este grupo de louvor, meu Deus. Abençoe o pregador desta noite. E que cada um de nós saia daqui alegre e feliz, cheio do Teu Espírito, cheio da Tua graça, e que assim, meu Deus, seja para a glória do Teu nome e para a alegria de cada um de nós, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor Deus. Confesso a Ti, Senhor,
Senhor, obrigado, Deus. Louvamos pelo perdão recebido em Cristo Jesus, por essa graça maravilhosa, esse perdão que sempre alcança o nosso coração, não por nosso mérito, ó Deus, mas por tua doce bondade. Nesse instante, então, agradecidos de coração, louvamos o teu nome, agradecemos a Cristo, ó Deus, que nos proporciona esse privilégio e nos dá, Senhor, esse tão grande perdão, que nos conduz à salvação, ao relacionamento contigo, ó Deus, a estarmos em paz com Deus, e usufruirmos, ó Pai, não só desse relacionamento aqui e agora, mas também para todo sempre. Obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Temos a certeza, ó Deus, que confessando verdadeiramente, sinceramente os nossos pecados, todos eles, ó Deus, são apagados, todos eles, ó Deus, são plenamente perdoados, graças a Cristo. Muito obrigado por esse privilégio. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, bom estarmos juntos nessa noite, né? A comunhão que temos com Deus também nos leva à comunhão com o nosso irmão. E vice-versa, a comunhão com o irmão também nos leva à comunhão com Deus. Portanto, sempre bom estarmos juntos, tendo esse momento também aqui, né, na igreja, em coletividade, e podemos também nos cumprimentarmos, nos abraçarmos uns aos outros, né? Então você pode sair do seu lugar, dar um abraço aí no seu irmão, dizer para ele: sim, é muito bom estar com você aqui nessa noite. Deus abençoe a sua vida, né? Sobre ti está a bênção do Senhor, sobre ti.
seu irmão está do seu lado aí, diga para ele, é bom estar contigo nessa noite, meu irmão. Deus abençoe a sua vida grandemente. Sobrou? Vem cá. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, O Senhor nos dá uma chance me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. se diante de mim. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada dia vou viver rompendo em fé. Cada dia vou viver rompendo em fé. Glória a Deus. Os irmãos, agora você vai ter a oportunidade de ofertar na casa do Senhor, né? Então, aquele que veio preparado pode estar fazendo isso nesse momento agora.
Senhor Deus, muito obrigado, Deus, mais um dia que o Senhor tem dado a oportunidade para a gente viver, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez estamos na Tua casa para louvar e agradecer o Teu nome, Senhor. Eu te peço, Senhor, uma bênção para cada um que ofertou nessa noite, de igual forma aqueles que não puderam te ofertar, o Senhor abençoa. Pai, abençoa o Senhor a vida do pastor, o grupo de louvores, o Pai, pelos líderes dessa igreja, a cada diácono, ó Pai. Vai abençoando e nos guardando nessa noite. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar-se, meus irmãos. Sentar-se, obrigado, queridos diáconos. Eu quero, nesse instante, meus amados, agradecer a presença daqueles que nos visitam nessa noite. Muito obrigado por sua presença. Vamos ver novamente o Canídia, Débora e a Bárbara também. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Também com a gente nessa noite, né? Simone Alice, mais uma vez, Deus abençoe vocês também. Ali também ao centro, à frente do Cleiton, tem um casal. Deus abençoe vocês, queridos, aí no fundo, né? Acho que não é a primeira vez, não é? É a primeira vez? Deus abençoe, tá bom? Obrigado pela presença de vocês também. O Moisés, o netinho do Noé está aqui. Vinícius? Vinícius. O Moisés é o mais velho, é isso? Mais novo ainda? Nossa, então estou atrasado. Né? Deus abençoe, então, Vinícius, né? Mais uma vez, Cucu, né? Também o Júnior está com a gente mais uma vez, né, Júnior? Deus abençoe. Bom te ver, querido. Leonardo já é da casa. A Fabiana e o Arthur, Deus abençoe, queridos, vocês também, né? Obrigado pela visita, pela presença. Aqui também a Cailane, mais uma vez, com a Lara. Deus abençoe vocês, né? A gente de novo. Os Zezé já são da casa também. Esqueci lá, né? O nosso irmão Celso, Iraci e a Cladir, né? Deus abençoe vocês. Já tem caminhado com a gente também, né? Deus abençoe vocês, meus queridos. Também aqui ao lado da Francine e do Felipe tem um casal, né, com o bebê. Deus abençoe. Obrigado também, queridos, pela visita, pela presença. Deus abençoe vocês. A Maria Lúcia também acompanha o César mais uma vez, né, meus irmãos? Deus abençoe vocês aí, tá? E também ao lado do irmão César ali tem uma família. Deus abençoe. Obrigado pela visita. É a primeira vez de vocês? Não. Deus abençoe, então, tá? Eu queria pedir um favor. Também tem o Tiago e a Isabel. Deus abençoe vocês, queridos. Obrigado pela visita novamente, tá? Tem essa moça aqui na frente, a Viviane. Fique de pé um pouquinho, Viviane. Embora todo mundo conheça a Viviane, pode ir para trás, para eles te verem, né? A Viviane cuida da filmagem da igreja. Eu vou pedir para que, se você não deixou o telefone com a Viviane ou com alguém, você faça isso depois do culto, tá bom? Eu tenho o telefone de algumas dessas visitas já, mas não tenho de todos. Então, se você quiser um contato posterior ao culto, você deixa o telefone para a Viviane e eu entro em contato com você amanhã ou terça-feira, tá bom? Então deixa com ela o telefone, assim a gente tem o seu telefone, que a gente pode inclusive mandar também, se você desejar, as nossas atividades aqui da igreja, tá? Então, muito obrigado. Temos um cafezinho. Cleiton, saiu alguma coisa? Tem cafezinho? Obrigado, meus irmãos. Hilário fez, Hilário hoje. Tá apaixonado, Hilário? Se ele está apaixonado, vai ficar bem docinho, né? Corajoso vem sozinho, não tem acompanhamento hoje, né? Então os nossos visitantes são convidados para depois do culto, não vá para casa de imediato, né? Vai ali atrás, deixa o telefone com a Viviane, vai ali atrás, toma um cafezinho com a gente, assim alguns irmãos podem conversar com você também, né? E você com alguns irmãos da igreja, assim tendo um pouquinho mais de comunhão, tá ok? O cafezinho é para isso, meus irmãos, para comunhão, tá bom? Então você que é dentro da igreja, vá também no cafezinho, né? Assim você cumprimenta alguém, né? Se puder ficar muito tempo, não precisa, mas assim você cumprimenta alguém. Isso é importante, o cafezinho é para a gente ter esse momento de comunhão pós-culto, né? Já que a gente fala muito pouquinho aqui, às vezes quando chegam mais perto da hora, não dá para conversar, então a gente tem um momento de conversa, tá bom? Vamos orar pelas crianças e professores. Quem que eu esqueci? Quem? Aonde? Mais uma família ali. Deus abençoe, queridos. Muito obrigado, né? 3 pessoas, obrigado pela presença. Deus abençoe vocês também, tá bom? É a primeira vez, acredito, de vocês, certo? Tá bom, Deus abençoe, tá? Prazer conhecê-los. Vamos orar então pelas crianças e professores. Obrigado por terem avisado, queridos, né, sobre a família. E você vai ter que descer mais cedo também, agora eu não sabia se você ia estar lá. O departamento infantil, alguns irmãos do departamento infantil estiveram em Curitiba ontem, mas eles vão falar um pouquinho disso no próximo domingo, tá bom, queridos? Na Santa Ceia, assim tem mais gente para ouvi-los também. E eles vão então falar um pouquinho a respeito do encontro que tiveram ontem lá em Curitiba, no treinamento para professores, né, para líderes e auxiliares do departamento infantil. Vamos orar, vou pedir ao presidente Hilário que faça a oração então pelas crianças e professores. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós abrimos os nossos irmãos graças. Obrigado, Senhor,
nome, obrigado pela tua alegria, obrigado pela tua comunhão, obrigado por tua presença em nossa vida todos os dias. E quanto esses pequeninos, ó Deus, que agora vão se retirar, Deus, que o Senhor esteja usando os professores das tuas mãos nessa noite. Que eles possam, Deus, ensinar os pequenos segundo as tuas linguagens, Deus. E também eu peço a tua bênção sobre os pais, ó Deus, que o trouxerem da tua casa, fazendo segundo a tua vontade, ensinando a eles no caminho que deve andar. E nessa noite a palavra que foi ministrada a eles, ó Deus, que ela possa brotar, que ela possa crescer, que ela possa dar fruto e fruto para o teu reino. Amém. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito bem, meus irmãos. Irmãos, eu cheguei de férias na semana ali que teve o dia 6, que foi domingo, primeiro domingo de agosto. Eu falei um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, sobre a Escritura Sagrada. E depois, agora no último domingo que passou, eu falei um pouquinho a respeito da igreja. E hoje eu quero falar um pouquinho da oração. Embora a ordem inversa, né? Até comentei naquele primeiro dia, no dia 6, a respeito de uma sigla, né? De uma palavra que é utilizada. O presbítero Valdir lembra-se muito bem dela e inclusive já comentou conosco até recentemente, que ele até diz, né, um crente tem que ter um boi, né? Ele deve ter ouvido assim e também passou para nós assim, né, presbítero Valdir? Aí o boi é Bíblia, oração e igreja, né? Ou seja, o cristão deve ter essas três coisas na vida. Sem as três coisas não é possível a gente subsistir na fé. A gente fica com a fé deficitária, quando a gente não tem a palavra de Deus, quando a gente não tem a oração, ou quando a gente não tem a igreja. Basta um desses pés de um tripé estarem falseados e a vida cristã ela fica realmente deficitária, fica carente, ela fica desejosa de algo mais, ela fica aquém daquilo que Deus quer para a nossa vida. E como eu já falei sobre a Bíblia, já falei sobre a igreja, até inclusive falei da igreja como corpo de Cristo, eu quero falar um pouquinho da oração. Mas falar dessas coisas, né, é muitas vezes bastante já compreensível para os irmãos, uma vez que faz parte da vida de cada um de nós, né? Faz parte da nossa vida. E oração também, oração faz parte da nossa vida. E a oração ela é algo ainda mais íntimo, né, do nosso coração para com Deus. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo número 5, no verso de número 17, um texto bastante conhecido nosso. Se você quiser abrir a Bíblia, faça, senão eu vou ditando aqui alguns textos, né? Mas esse é o nosso texto inicial, né? Não é o base em si, mas vamos iniciar com ele. É um versículo tão pequeno, né? Muitos de nós sabemos de cor. O apóstolo Paulo, então, quando escreve aos Tessalonicenses, dentre os vários textos que a Escritura nos ensinam sobre a oração, ele diz, orai sem cessar, né? Verso 17, orai sem cessar. Outras versões falam diferente, tem uma que fala, orai continuamente. A ideia é de continuidade, a ideia é de estar sempre orando sempre, orando sem cessar, né? Orando a cada minuto, orando a cada hora. Para o crente, a oração é uma constante. Outro dia, falando um pouquinho sobre isso, acho que na SAF, se não me engano, numa das quartas-feiras pela tarde, falamos que a oração às vezes é tão impregnada na gente que a gente fala sozinho, né? Eu mesmo tenho um mau hábito de falar sozinho. Então, quando estou orando, né? Ou quando canto, claro, né? Sempre pronunciando palavras, mas quando às vezes estou orando, estou falando, né? E aí eu acabo falando sozinho, é na rua, é no carro. Até falei naquele dia na SAF, quem vê pensa que eu estou meio doido, olha um cara falando sozinho, sou eu, né? Sou eu falando sozinho, mas estou falando com Deus, claro, não é tão sozinho assim, né? E a oração faz parte da nossa vida constante, não tem como não termos a oração. E a oração é algo que nunca é o suficiente. Por mais que você diga eu oro muito, ainda será carente de oração. A oração é algo
que realmente é uma ferramenta a qual nós devemos utilizar e ela sempre pode ser mais utilizada constantemente. Há vários tipos de oração, né? Há uma oração de adoração, a oração de confissão que fizemos há pouco, há a oração de gratidão, né? Há a oração de petição, onde a gente pede ao Senhor, há a oração de intercessão, quando eu intercedo por alguém, né? São vários os tipos de oração, vários os momentos também de oração. Eu oro com a igreja, eu oro sozinho, eu oro andando pela rua, eu oro no meu quarto. Há vários momentos onde nós fazemos a oração. Há várias posições para se fazer uma oração. Tem oportunidade, eu oro, posso me ajoelhar para fazê-la. Às vezes na igreja, como fizemos, oramos sentado ou de pé. Na rua, andamos e oramos ao mesmo tempo. Às vezes até mesmo deitados, né? A Escritura mostra esses tipos de oração também, inclusive deitados, no travesseiro, na cama, quando alguém quer conversar com o Senhor e o faz. A oração é isso, um instrumento maravilhoso de Deus para a nossa vida, que precisamos continuamente, né? Somos carentes constantes da oração e precisamos realmente fazê-la em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer momento, em toda e qualquer posição corporal. Quando é necessário, toda reverência. Quando estamos dirigindo, né? Ou até mesmo adentrando algum local de trabalho, algum local público, não menos reverência, coração reverente, mas a posição do corpo ainda realizando coisas, mas ainda estamos orando. A oração é uma coisa maravilhosa, profunda, é algo íntimo nosso com o nosso Deus. Ninguém pode nos julgar com relação à oração, né? Ninguém pode dizer que alguém ora muito ou ora pouco. Publicamente pode ser que se defina, mas intimamente não é possível, porque cada um de nós sabe do nosso momento de oração para com Deus. Cada um sabe do nosso coração e as palavras que dizemos ao nosso Deus. A oração é essa maravilha, é algo nossa com o Senhor. Quanto mais oramos, também podemos dizer, mais íntimos estamos do Senhor. Quanto mais falamos com Ele, mais direção nós temos da sua parte para a nossa vida. A oração realmente é algo maravilhoso, uma conversa direta com Deus. Quando eu, diante da Escritura, né, aprendo que não preciso mais de um sacerdote para que haja uma intermediação entre eu e o Senhor, eu posso orar diretamente a Ele, confesso os meus pecados ao Senhor, peço ao Senhor, falo com Ele diretamente e Ele ouve a minha voz, Ele ouve a minha súplica, diz a Escritura. A oração é um ato de confiança que nos traz pelo menos 3 coisas, muito mais, mas só para a gente elencar aqui. A oração nos traz paz ao coração, a oração fortalece, nos traz força, né? Fortalece a nossa vida, e a oração nos traz direção na caminhada. Sem orar, sem essa comunhão com Deus, sem essa conversa com o Senhor, por isso que a nossa vida muitas vezes fica aquém daquilo que Deus gostaria para nós. E nessa noite então quero falar com os irmãos desse tema e falar sobre os benefícios da oração. Falar sobre os benefícios dela sobre a nossa vida. Para nós entendermos os benefícios da oração, nós vamos explorar alguns exemplos, né, algumas ilustrações da Escritura, para que a gente possa aprender sobre esse tema e assim sermos incentivados nessa noite a estarmos continuamente orando. Não vou dizer orar mais, né? Se você entende que é uma necessidade orar mais, que o faça, mas orar continuamente. Acho que inclusive é a melhor expressão para a nossa vida, para que você ore sempre, onde quer que você esteja, olho aberto ou fechado, em pleno calor do dia, ou na calada da noite, que ali o seu coração, o seu espírito esteja em oração a Deus. Ainda que você publicamente não queira parecer muito louco, como às vezes eu faço, né? Ore silenciosamente, os seus lábios não abram, mas o seu pensamento e a sua alma estejam conectados diretamente com o Senhor nosso Deus, que ouve a nossa oração. O primeiro exemplo de oração está em Mateus capítulo 6, verso 9 a 13. Vai ser o nosso primeiro exemplo dessa noite. Então abra sua Bíblia. Mateus capítulo 6, 9 a 13, oração conhecidíssima. Diz assim então a Escritura, é uma oração que Jesus o fez, mas com o intuito de ensino, né? Oração que foi realizada para ensinar. E ele diz, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Uma curiosidade sobre a oração que Jesus ensinou, a oração dominical, a oração do Pai Nosso, como chamamos, quando no verso 12 diz: perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado aos nossos devedores. Há outras que dizem: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Inclusive o católico ora assim. Acho mais interessante, mais apropriado. Embora pecado seja uma dívida, aqui dá uma alusão, às vezes, por causa da palavra, mais a questão financeira. E eu gosto da ofensa porque ela expressa muito mais para mim o que é o pecado do que a palavra dívida, Ofensa contra o Senhor, ofensa contra o próximo. E também uma curiosidade: pois teu é o reino, e assim por diante, está entre colchetes, porque nem todos os manuscritos antigos haviam tido essa expressão. É por isso também que o católico não ora essa expressão, porque a tradução deles não tem essa escrita, que é de outros manuscritos. Nós já temos. Nada impede, o texto é lindo, foi escrito, mas em outro texto, e assim nós temos também aqui na nossa escritura. Apenas curiosidades, na verdade, mas o que eu gostaria mesmo de dizer dessa oração de Jesus é que Jesus ensina os discípulos a orarem. Jesus ensina os discípulos ao que fazer. Diante das várias orações, inclusive orações pagãs que haviam naquele tempo, Jesus vem a ensiná-los a respeito de como deveria se orar. Ele começa falando sobre a santidade de Deus, o reconhecimento da santidade de Deus. E também fala a respeito do pedido que devemos fazer para que em todas as coisas seja feita a vontade do Senhor. A oração começa com o reconhecimento de que Deus é pleno, de que Deus é sublime, Deus é maravilhoso, que Deus é soberano sobre todas as coisas e que, portanto, Ele manifesta a sua vontade também sobre a nossa vida. Então, no início da oração que Jesus ensina, os temas que Ele traz dentro dessa oração, é para nós reconhecermos primeiramente a grandeza, o poder e a vontade de Deus sobre todas as coisas e começar a oração com esse reconhecimento e esse pedido também. E em seguida, como Deus é maravilhoso, não se esquece de nós em nenhum momento e atende a nossa oração, o próprio Jesus nos ensina para que possamos, diante de Deus, pedir para que seja lembrado o nosso pão de cada dia, para que o Senhor perdoe os nossos pecados e também para que o Senhor cuide da nossa vida diante de todo o mal. Jesus está nos ensinando a orar, é um modelo, é um método pelo qual nós devemos nos espelhar para fazermos a nossa oração. Nessa oração, nesse modelo de oração, Jesus prioriza a vontade de Deus, e nos ensina assim, e também faz com que nós confiemos na provisão do Pai sobre a nossa vida. Então a oração deve entender essas duas coisas. Quando eu e você oramos, nós devemos priorizar a vontade de Deus e também confiar a nossa vida aos seus cuidados. Uma oração que Deus ouve, uma oração que chega ao coração do Pai, uma oração que realmente agrada ao Senhor, é uma oração onde o reconhece que Ele é Deus soberano sobre tudo e roga para que a vontade dEle seja feita constantemente. E eu entendo que a minha vida está plenamente nas mãos de Deus. Eu confio ao Senhor os meus cuidados diários, até mesmo o pão de cada dia, que é algo realmente, entre aspas, tão recorrente e aparentemente às vezes tão simples de chegar à mesa, até isso é Deus que está fazendo na minha vida. Por isso eu preciso confiar que, apesar das dificuldades da vida, apesar dos problemas da existência humana, Deus é Deus tão poderoso que Ele pode prover o pão de cada dia na minha mesa e na minha casa. E se nós olharmos nosso tempo de vida, alguns poderão dizer: já faz 20 anos que Deus provê lá em casa, outros 30, outros 50, outros 70 anos, e o pão nunca faltou. Esse é o nosso Deus fiel, provedor, todos os dias da nossa vida. Quando você e eu orarmos, precisamos estar atentos ao modelo da oração de Jesus, para que venhamos a fazer uma oração segundo a Escritura, segundo a vontade do nosso Pai Celeste. Segundo modelo de oração, ou segunda oração, veja lá comigo, 1 Samuel, capítulo 1, lá no Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 1,
versos 10 e 11, já são suficientes para a gente poder entender a história. Primeiro livro de Samuel, o capítulo também é 1, os versos são 10 e 11, e diz assim, falando de Ana, uma mulher chamada Ana, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Eu li o 11 e não li o 10, né? Vamos lá para o 10, que fala justamente da Ana. Levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo. E aí eu fiz a leitura já, perdão meus irmãos, era o 10 e o 11. Já conhecemos alguns de nós essa personagem Ana. A nossa SAF, né, nacional, e a nossa SAF local tem utilizado-se muito dessa personagem para, inclusive, constantemente estar intercedendo pelos filhos da casa, filhos da igreja, filhos nossos aqui, né? E assim, nacionalmente, toda a SAF, para quem não conhece, é a Sociedade Auxiliadora Feminina, são as mulheres da igreja presbiteriana que, reunidas, né, estão intercedendo constantemente pelos filhos da igreja, pelos filhos de cada uma delas e também dos nossos. E essa mulher era uma mulher estéril, constantemente prejudicada por causa dessa esterilidade, diferente de hoje, onde muitas pessoas, inclusive, não querem ter filhos, isso é tratado de uma forma, inclusive, entre aspas, mais natural. Naquele tempo, não dar filhos ao marido e não suscitar descendência, ele que era justamente pela geração de filhos, era algo vergonhoso, era algo que muitas vezes fazia com que a mulher sofresse algum bullying, né? Alguma coisa nesse sentido, né? E elas então eram prejudicadas. Ana tinha uma outra pessoa, os maridos casavam-se com mais de uma mulher, tinha uma outra esposa do seu marido que zombava dela constantemente porque ela não dava filhos, né? E ela tinha uma aflição muito grande, uma amargura na sua alma, e ela então faz, diante dessa condição, diante dessa tristeza do seu coração, uma oração a Deus e pede ao Senhor que, se Ele se lembrar dela, se Ele for benigno com ela, e ela porventura venha a ter um filho, e se esse filho for homem, ele seria consagrado ao Senhor todos os dias da vida dele. E assim Deus ouviu a oração de Ana e tirou ela dessa aflição, dessa angústia, e ela se tornou mãe. Nasceu então Samuel, um dos profetas do Antigo Testamento, um dos primeiros deles que teve toda uma trajetória, principalmente na instauração da monarquia de Israel, e foi personagem extremamente importante na vida do povo e em toda a sua história. E Samuel então justamente é consagrado e ele se torna esse homem. Ana agora não é mais envergonhada, pelo contrário, ela se alegra, ela tem um coração jubiloso, ela produz um cântico aqui no capítulo 2, que nós não vamos ler. Ana mudou a sua história e mudou a sua vida quando ela legitimamente, quando ela humildemente, quando ela com todas as suas forças colocou diante de Deus aquilo que ela precisava, aquilo que estava na sua alma, aquilo que a angustiava, aquilo que realmente magoava o seu coração. E quando ela orou com sinceridade, quando ela não expôs a Deus, mas ela disse, olha Senhor, se tu te lembrares, né? Claro que Deus não se esquece, é uma figura de linguagem que Ana usa. Senhor, se tu te lembrares da tua serva, se tu te lembrares de mim, faz um voto com o Senhor. Orou, chorou abundantemente, mas na sinceridade do seu coração, diante do derramar da sua alma perante Deus, aquele que ela chamou no início da sua oração, o Senhor dos exércitos, ouviu dos céus a oração de Ana e lhe deu um filho. E essa história, essa oração que leio para os irmãos nessa noite, é apenas para que nos lembremos de que o Senhor realmente muda a nossa história e a nossa vida e atende às nossas súplicas sinceras quando nós derramamos a nossa alma perante Ele. Deus ouve a oração dos seus filhos. Deus ouve a oração dos seus servos. Por causa de um plano maior, de um propósito que nós não conhecemos, muitas vezes, por não ter a nossa oração atendida, pelo menos não imediatamente, nós achamos ou desistimos daquilo que nós almejamos no nosso coração e que aflige a nossa alma. Ana orou com persistência.
Ana orou constantemente, Ana orava há dias, Ana orava há anos, no desejo sincero de ter um filho, de realmente mudar a sua sorte, de realmente mudar a sua vida. E o Senhor dos Exércitos, Deus sublime dos céus, ouviu a humilde oração de Ana e atendeu aquilo que ela mais desejava. O que é que aflige o seu coração e a sua alma? Quais são os seus pedidos, né? O que é que você tem na sua vida que te angustia? Qual é aquilo que você mais deseja no seu coração, que é expressar diante de Deus? Faça sinceramente. Por mais que você ache às vezes que talvez não seja possível, ou até mesmo, não por falta de fé, mas por ser algo muito pessoal e íntimo. Às vezes nós comparamos a nossa oração com a oração dos outros, e só oramos o que todo mundo ora, aquilo que nós aprendemos que os outros oram, a gente só ora até aí. Mas a oração é intimidade com Deus. Na oração nós podemos abrir o nosso coração. A oração é justamente para derramar a alma e, se necessário for, chorar copiosamente diante de Deus com as nossas necessidades. A outra oração é a oração de Jabes. 1 Crônicas, um pouquinho mais adiante de onde a gente está, de Samuel. O primeiro livro de Crônicas. Outro dia eu estava conversando com algumas pessoas, e é uma curiosidade agora, né? E ensinei para elas o seguinte, ensino para você também, as pessoas se confundem bastante. Todas as vezes que tiver no Antigo Testamento é masculino, primeiro e segundo. Por quê? Porque são livros. É o primeiro livro de Crônicas, é o segundo livro de Reis, é sempre primeiro. Já no Novo Testamento é tudo feminino, porque é tudo carta. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, terceira carta de João, e assim por diante. Então, no Antigo Testamento é tudo masculino, porque é livro. E no Novo Testamento é tudo feminino, porque é carta. Então, quando eu vou ler Crônicas aqui, eu digo para os irmãos, primeiro Crônicas, porque é o primeiro livro de Crônicas, né? Mas é uma curiosidade. Sigamos. Capítulo 4, verso 10 deste primeiro livro. Diz assim, então, o versículo. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoe e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E é interessante esse texto de Jabes, porque se você olhar o título do capítulo 4, né, que não está no original, mas nos ajuda, como sempre digo, está escrito ali, descendentes de Judá. E esse texto do capítulo 4 de Crônicas nada mais é do que uma genealogia. E ele vai descrevendo uma série de personagens, né, do povo de Israel, aqui no caso da tribo de Judá. E ele continua fazendo isso, descendente de Simeão, lá no verso 24, capítulo 5, capítulo 6 e assim por diante. Então, dentro de toda uma genealogia, onde só cita, né, quem foi gerado de quem ou quem gerou quem, aparece esse versículo. O autor que está escrevendo esse livro interrompe tudo para falar de uma pessoa chamada Jabes. E diz que Jabes orou ao Senhor e fez alguns pedidos, né? Tomara me abençoes, me alargues as fronteiras, seja comigo a tua mão, me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E o autor, meus irmãos, e o autor conclui a sua frase do verso 10 dizendo: e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Observe, já vimos, né, com Ana, que Deus é um Deus que ouve a oração. E aqui a oração de Jabes é uma oração audaciosa, uma oração ousada. E ele deseja expansão, ele deseja crescimento, ele deseja que as fronteiras sejam alargadas. Ele deseja prosperidade, ele deseja que sua família cresça, ele deseja que realmente as coisas avancem na sua vida, de forma que ele se torne uma pessoa de êxito e de sucesso na sua existência. E a oração dele é uma oração que realmente nos encoraja também a rogarmos a Deus diante das necessidades dessa vida, a sermos mais ousados também nos pedidos com relação à nossa vida aqui. É claro que alargar fronteiras necessariamente não se limita apenas a uma questão financeira da nossa vida, mas a termos conhecimento, a termos sabedoria, a termos envolvimento em relacionamentos promissores, a realmente termos uma vida abundante, a sermos livres do mal, como ele diz aqui, o próprio Jesus nos ensina na oração dominical,
a realmente termos uma vida de bem-estar. Embora Jesus deixou claro que sem aflição não viveríamos, mas Ele pede: Senhor, que eu viva sem aflição. E diz o texto que Deus lhe concedeu conforme Ele havia pedido. Às vezes, por sabermos que realmente a nossa vida é sofrida em alguns momentos, até por causa da fé, nós não ousamos pedir algumas coisas ao Senhor. Às vezes, por causa de uma teologia da prosperidade, não segundo a Escritura, mas segundo os desejos desse mundo, nós não ousamos a pedir a Deus alguma coisa que seja melhor para a nossa vida e comodidade. Não ousamos a dizer: Senhor, eu quero um emprego melhor para que eu ganhe muito mais do que eu ganho agora. A gente se contenta a dizer: Senhor, que melhore um pouquinho o meu emprego lá. Mas às vezes não toca nem no valor financeiro. Ou às vezes, se pedimos o valor financeiro, esquecemos que sem um conhecimento e uma sabedoria é difícil administrar a financeira. É difícil administrar a família, a casa, os filhos sem sabedoria. Alargar fronteiras é fazer com que realmente possamos crescer e ter prosperidade em todas as coisas. Não só no material, mas em toda a nossa vida. Falando nas cartas de João, como mencionei, há uma das cartas de João que ele diz que ele ora pela prosperidade daquela a qual ele enviou a sua carta. Suspeita-se que uma igreja, não é claro isso, ou era uma pessoa ou uma igreja, mas ele diz: olha, eu oro por tua saúde e também por tua prosperidade. E o que é prosperidade na Escritura? É a ausência de necessidades. Quanto menos necessidades eu tenho, mais próspero eu sou. A prosperidade não é uma abundância completa de tudo, mas quando eu tenho saúde, por exemplo, eu sou próspero. Quando eu tenho amigos, eu sou próspero. Quando eu tenho uma família, eu sou próspero. Quando eu tenho uma casa, eu sou próspero. Quando eu tenho sabedoria, eu sou próspero. Se eu tiver condições financeiras, também sou próspero. E uma coisa sem a outra não é prosperidade. Portanto, é necessário rogarmos ao Senhor como Jabes fez: Senhor, me livra do mal. Senhor, cuida de mim. Senhor, alarga minhas fronteiras. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, muda a trajetória da minha vida profissional. Senhor, dá-me inteligência para os estudos. Senhor, dá-me dons para trabalhar na tua casa. Senhor, enche a minha vida do teu Espírito Santo. Isso é prosperidade. A gente precisa ter ousadia diante de Deus e rogar a Ele algumas coisas que estão no nosso coração e nós não temos feito, porque Deus atendeu a oração de Jabes e Ele atende a nossa oração também. Ele atende a nossa oração também. O máximo que pode acontecer é Ele não atender, O mínimo, na verdade, essa é a expressão certa. O mínimo é dizer não, ou agora não, depois quem sabe eu faço. Mas o texto diz que Deus concedeu a Jabes como Ele tinha pedido. Já pensou que maravilha, Rogarmos ao Senhor ousadamente: Senhor, me dá grande sabedoria, e Ele abrir a mente, abrir o nosso coração. Já pensou rogarmos ao Senhor: Senhor, que realmente a minha casa, os meus filhos, ou os meus netos, há muitos avós aqui, realmente sejam pessoas de grande vulto na sociedade, pessoas importantes, pessoas de expressão, pessoas que realmente fazem a tua vontade, são conhecidas pela fé. E Deus fazer isso com a sua família, com os seus filhos. Eu oro assim com relação à minha filha, para que ela seja uma pessoa de sucesso e de êxito em todas as áreas da sua vida. Oramos pelo seu relacionamento. Um dia aprendi, ela está lá em cima, ela disse: pai, não fala de mim lá na igreja. Ele está gravando aqui, depois eu mostro para ela, Não fala de mim lá na igreja. Vou dar um exemplo, Ela tem 12 anos já. É provável, bem provável, que alguém que ela vai conhecer no futuro já está nascido, certo? Pela idade. Às vezes, tem mulheres mais velhas que os maridos, mas às vezes é pouca idade. Então é provável que em algum lugar desse mundo esse menino já esteja por aí. E aí a gente não pensa nisso, E eu já fico pensando: Senhor, abençoa esse menino onde quer que ele esteja. Cuida dele, protege, livra do mal, dá sabedoria. Que seja um menino próspero, abençoado, conheça o teu nome. Alguém que realmente possa fazer jus aquilo que nós desejamos para a pessoa que nós amamos. Então peça a Deus, diga a Ele, abre o seu coração, derrame a sua alma, fale com o Senhor, para que isso realmente seja, sendo, melhor dizendo, do agrado do Senhor, venha suceder sobre a nossa vida, a vida dos nossos filhos, a vida da nossa igreja, a vida das pessoas que nós amamos.
Vamos para a quarta oração de 5, tá? São 5 apenas. A quarta, Mateus 26, abre lá comigo. Mateus 26. O verso é o 36, meus irmãos. Mateus 26, verso 36. Vamos ler até o 39, já é suficiente. Diz assim a Escritura: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. A oração de Jesus no Getsemane, que prosseguiu por algum momento da noite. Diz o texto que ele ora 3 vezes a respeito disso, e não teria como ser diferente. Nós sabemos que Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem. E sabedor que era do momento que se achegara após essa madrugada, ele estava profundamente angustiado, com a alma triste, por várias razões, né? Mas também pela chegada da cruz. E diz o texto que ele ora ao Pai, ora honestamente. Ele era filho de Deus, e muitas coisas ele falou, muitas coisas ele ensinou, grandes ensinos ele deixou ao seu povo, de fé, de coragem, de ousadia, de confiança no Pai, e de uma série de coisas. Mas é um momento agora íntimo de Jesus com o seu Pai Celeste, quando ele abre o seu coração e, enfrentando uma dor profunda, uma angústia profunda, uma tristeza na alma, ele derrama também a sua alma diante de Deus, diante do Pai Celeste. E a trajetória de Jesus, principalmente nesse momento angustiante no jardim de Getsemane, quando também alguns dos autores evangelistas dizem que chegou a suar sangue, né? E eu já contei isso para os irmãos, é plenamente possível, segundo alguns médicos, que num momento de grande pressão, de grande opressão, né? Quando a alma pressionada, a angústia, a dor, a fadiga, a tristeza, quando muito profunda na vida de um ser humano, pode fazer com que os microvasos sob a pele venham a se romper e pelos poros corra algum sangue, né? E é possível que isso tenha acontecido realmente com Jesus, como diz a Escritura, porque medicinalmente falando, alguns concordam que isso pode acontecer. Se você nunca suou sangue, né, para saber, é porque nós não chegamos então talvez ao mais profundo e triste momento da nossa vida, apesar de termos sofrido muitas tristezas, né? E tem dores para nós que são insuportáveis, como a perda de alguém querido, por exemplo, né? O fato é que Jesus o fez, suou gotas de sangue. E mesmo diante desse momento de angústia, de preocupação, de tristeza, de dor na alma, ele agora submete totalmente a sua vida à vontade do Pai. Ele diz: se possível, passe de mim esse cálice. Esse cálice era a cruz, eram os flagelos que ele havia de tomar sobre si, dali em diante, quando Judas chegasse com os soldados do templo. E Jesus, mesmo sabendo do que passaria, das dores e aflições que se achegariam à sua vida, ele entrega totalmente a sua alma e a sua vida àquele que é dono de todas as coisas, aquele que faz viver e aquele que faz morrer também. A oração de Jesus é um exemplo para nós, para entendermos que, independente do momento que a gente vive, seja o mais angustiante da nossa história, da nossa existência, nós podemos abrir o coração perante Ele. E mesmo que conhecedores da palavra, mesmo que homens e mulheres com certa experiência de fé cristã, homens e mulheres com tempos e mais tempos de vida na igreja, ainda assim temos as nossas tristezas e podemos bem colocá-las diante do Senhor, colocando a nossa vida diante dele, que tudo sabe e pode sim
embora enfrentando nós as dificuldades da nossa existência, possamos suportá-la com a graça de Deus sobre a nossa vida. Um exemplo, quando Paulo ora ao Senhor, quando tinha um espinho na carne, que nós não sabemos o que é até hoje, há conjecturas sobre o que poderia ser, mas não temos certeza do que é. Poderia ser uma enfermidade, alguns dizem dos olhos, porque ele diz em uma das suas cartas, olha, com grandes letras vos escrevi, quando ele assina, ou seja, tinha dificuldade de visão. Alguns acham que talvez um filho, uma vez que ele era fariseu, possivelmente há essa possibilidade de ter sido casado, um filho que ficou para trás, alguém que não o acompanhou na jornada de fé. Poderia ser uma investida do inimigo, um momento espiritual em que ele vivia, e esse inimigo atentava contra a vida de Paulo, por exemplo. Poderia ser alguns dos colaboradores que mais tarde viraram inimigos de Paulo, e ele sofria por causa disso, das dores que tinha com relação à igreja. Mas diante da aflição ele ora ao Senhor, e como Jesus aqui no Getsemane pede 3 vezes ao Pai para que, se possível, passe esse cálice, Paulo também disse que ele havia orado por 3 vezes para que o Senhor tirasse dele o espinho na carne. E o Senhor responde e apenas diz: a minha graça te basta. E com Jesus a mesma coisa. Embora não há uma resposta pronta nos textos com relação ao Pai, a graça de Deus é que sustentou Jesus até o fim. E o Espírito dele fez com que ele ressuscitasse, sim, dentre os mortos. Quanto a nós, mesmo no sofrimento, é confiar que Deus derrama a sua graça mesmo nos momentos mais doloridos da nossa vida. Até mesmo quando na nossa existência parece que Deus não está presente, porque a gente tem um hábito, um hábito emocional de aliar Deus aos momentos maravilhosos da vida, quando tudo vai dando certo, parece que Deus está na frente, a expressão que usa. Mas quando as coisas não estão caminhando, a gente pergunta: onde está o Senhor nessa hora? Eu estou precisando de Ti, ó Deus. Mas nessa hora, Deus também está lá. E a sua graça nos sustenta poderosamente. Aprendemos 2 coisas. Podemos sim abrir o nosso coração profundamente. O próprio Jesus abriu, diante de tudo que disse. Ele ainda sentiu tristeza, dor, amargura, profunda aflição na sua alma. Mas falou com o seu Pai Celeste. Fale também com Deus quando você precisar. Não omita do Senhor. Jesus poderia ter dito: o Pai sabe o que eu estou passando, e se Ele quiser Ele vai fazer alguma coisa. Não, Ele orou ao Senhor. Pegou um tempo e foi orar ao Pai. Segundo, aprenda que a vontade do Senhor é maior do que tudo. Entregue a sua vida a Ele também nessa mesma oração. E por último, a oração da fé. A oração que não está sendo feita aqui, mas sendo induzida para que façamos. Tiago capítulo 5 é o último exemplo de texto para pensarmos na oração, e já em seguida estamos concluindo a mensagem. Capítulo 5. Versículo número 16. Tiago 5,16. Diz assim então a Escritura. Ele tem 2 partes esse texto. A primeira é: confessar, pois, os vossos pecados uns aos outros. Aí vamos colocar um ponto aqui só para a nossa didática nessa noite. Como se fosse uma nova frase, o ensino da oração vem agora. Orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nesse texto, embora não é a oração em si, como nós vimos em outros casos, Tiago está nos ensinando a importância da oração fervorosa, a importância da oração feita com fé, a importância da oração do justo. Tiago diz que ela tem poder e tem eficácia. E por que escolhi esse texto? Para pensarmos nessa hora também a respeito da oração, para que realmente tenhamos ousadia, coragem, dediquemos a nossa vida a orar ao Senhor fervorosamente, a orar com confiança, mesmo em meio às dores, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, também diante de desejos intensos do nosso coração, diante das necessidades da nossa vida, diante daquilo que precisamos e também gostamos e queremos ver na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, a realmente orarmos com fé,
O texto está falando de uma oração intercessória, é verdade. Que é a oração intercessória? Quando eu oro por alguém, quando eu abençoo a vida de alguém, alguém que talvez esteja enfermo fisicamente ou da alma, alguém que precisa de Jesus, alguém que precisa de conversão, alguém que precisa mudar a sua vida. Mas o exemplo do poder e da eficácia da oração serve para qualquer tipo de oração, seja intercessão, seja uma petição. A oração que eu estou fazendo deve ser feita com fervor e com fé, entendendo que Deus, sim, responde a nossa oração. Lá em Jeremias, no capítulo 33, verso 3, quando o próprio Deus incentiva Jeremias a orar, ele diz o seguinte: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me e te responderei, diz o Senhor. Deus é um Deus que deseja ouvir a oração. Este meio ou este instrumento, pela qual Ele mesmo criou para conversarmos com Ele, é o método que Ele usa para responder a nossa oração e fazer as coisas na nossa vida. É verdade que Deus sabe o que nós precisamos. A Bíblia diz que antes mesmo de que a palavra saia do meu pensamento e chegue à minha boca e pronunciada seja por mim, Deus já sabe, conhece os meus pensamentos, as minhas necessidades e as minhas intenções. No entanto, o fato dele ser tão sapiente e conhecer todas as coisas, não me permite que eu não lhe diga nada. Pelo contrário, Deus deseja ouvir dos nossos lábios aquilo que nós temos a buscar e a pedir-lhe, com fé. E a palavra diz que a oração do justo é eficaz. Agora, quem é o justo? O justo não é o perfeito, porque senão não poderíamos orar. O justo não é o que está sempre correto, porque senão não poderíamos orar. O justo é aquele que foi alcançado pela graça de Deus e em Cristo Jesus foi perdoado dos seus pecados e tem sobre si a maravilhosa salvação que há no sangue do Senhor Jesus Cristo. E esses agora, justificados por Ele, podem interceder ao Pai, podem falar com Deus, podem acreditar que Deus ouve as suas orações e responde à oração dos seus servos, à oração dos justos. Deus ouve a nossa oração. É momento de angústia na sua vida? É necessário abrir o coração diante de Deus? É necessário derramar a sua alma perante Ele? Talvez é necessário ou desejoso de chorar como Ana? O que é que você precisa colocar diante de Deus? É a sua própria vida? É alguém que você ama? É uma situação da própria fé? Ou é o trabalho que te incomoda? Ou te incomoda no trabalho, Quais são as coisas que atingem a sua vida hoje? E que você pensa que se alguma coisa mudasse, tudo seria diferente? Esse Deus está aqui conosco. Onde quer que nós vamos, lá está o Senhor. E Ele é um Deus que ouve a nossa oração. Uma das coisas que nós devemos pensar com relação à oração é que a experiência, talvez, da oração anterior não atendida, não tem nenhum vínculo com a oração de agora. Como nós somos seres de experiência, muitas vezes nós achamos que porque alguma coisa não deu certo no passado, talvez não dê mais daqui para frente. E muitas coisas que já fizemos e acabamos desistindo por não dar certo, aplicamos também à oração. E deixamos de pedir e rogar ao Senhor aquilo que realmente desejamos, preocupados se Deus vai responder ou não. Essa tarefa é uma tarefa dele. Se ele vai responder ou não, isso cabe única e exclusivamente ao Senhor. A nossa tarefa é rogar, é pedir, é clamar, é realmente, diante de Deus, abrirmos o nosso coração com sinceridade e derramarmos a nossa alma com profundidade perante aquele que sim, tudo sabe, tudo vê e tudo conhece, mas criou um método da oração para ouvir dos lábios dos seus filhos aquilo que eles desejam no seu coração. E quando a vontade do Senhor prevalece sobre a nossa vida, não há absolutamente nada que pode impedir a chegada das bênçãos dos céus, respostas da nossa oração sobre a nossa vida. Absolutamente nada.
nem a nossa pequena fé, nem o inimigo, nem outra pessoa, nem qualquer outra coisa desse mundo pode impedir de Deus realizar coisas grandiosas e milagres maravilhosos na nossa vida. Absolutamente nada pode com o nosso Deus. Lá em Filipenses, não precisa abrir, no capítulo 4, verso 6, diz assim a Escritura, para nós encerrarmos: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Oremos ao Senhor, dirijamos a Ele as nossas palavras, abramos-lhe o coração, derramemos perante Ele as nossas lágrimas, se preciso for, mas venhamos a fazer como Paulo ensinou no primeiro texto que nós lemos: venhamos a orar continuamente, oremos sem cessar, abramos os lábios em oração a todo e qualquer tempo, em todo e qualquer lugar, expressemos a Deus as nossas petições, as nossas intercessões, ou também às vezes a nossa gratidão, a nossa adoração, nosso louvor ao Senhor. Venhamos nós todos, meus irmãos, a orarmos constantemente, todos os dias e todas as horas da nossa vida, e assim possamos receber de Deus aquilo que Ele tem para cada uma das nossas vidas. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos um pouquinho. O que você gostaria de colocar diante de Deus nessa noite? O que você gostaria de derramar diante do Senhor através da oração? Faça a sua oração, depois em seguida estarei orando com os irmãos também. Mas olhe ao Senhor, abra o seu coração perante a sua presença. Abra a sua vida diante do nosso Deus. Com o pensamento ou com os lábios, dirija a Ele toda a sua oração nesse instante. Estão abertos
obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que ouve a oração dos Teus filhos, um Deus presente, um Deus que está sempre ao nosso lado, sempre cuidando de nós, sempre trazendo sobre nós a Sua provisão, a Sua companhia. Pai querido, obrigado por sabermos, ó Deus, que apesar de muitas vezes das duras lidas da vida, nós temos um Deus sobre todas as coisas, poderoso, um Deus soberano, um Deus que tudo executa, um Deus que olha pelos seus filhos, um Deus que faz milagres, ó Deus, um Deus que realmente fez coisas impressionantes ao longo da história, inclusive ficaram registradas, ó Deus, para nos inspirar, Senhor, a orarmos a Ti, a buscarmos a Tua face, a buscarmos a Tua vontade, a abrirmos os nossos lábios diante da Tua presença, junto do Teu povo e também sozinhos na nossa casa, a constantemente, ó Deus, não permitirmos que no nosso coração fique qualquer coisa sem a declararmos diante de Ti, Senhor, sem abrirmos os nossos lábios e confessarmos a Ti, Senhor, seja o pecado, seja o desejo íntimo do coração, seja um pedido, Senhor, que queremos fazer diante de Ti, a tudo temos oportunidade, ó Deus, a declararmos perante a Tua face. Às vezes com alegria, Senhor, e risos, às vezes sim, talvez com choro, Senhor, e lágrimas, mas a todas as orações que são feitas diante da Tua presença, o Senhor as ouve, o Senhor recolhe no céu, estão diante da Tua presença eterna, Senhor, e o Senhor é um Deus que responde quando clamamos sinceramente, clamamos com confiança, quando realmente, ó Deus, abrimos o nosso coração diante de Ti. Ensina-nos, ó Deus, a orar, ensina-nos, ó Deus, a clamar, ensina-nos, ó Deus, a sermos ousados, confiantes, ensina-nos, ó Deus, a orarmos segundo a Tua vontade, ensina-nos, ó Deus, a Te buscarmos verdadeiramente, Senhor, a buscarmos o Senhor no íntimo do nosso coração, a buscarmos a Tua face, Senhor, na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa existência, Senhor, onde quer que estejamos, que lá haja uma oração ao Senhor, que lá haja um pedido, haja uma gratidão, haja uma adoração diante de Ti, Senhor, onde quer que os Teus filhos estejam, meu Pai, que haja oração nos seus lábios e no seu coração, para que a Tua igreja seja uma igreja que ore continuamente, ó Deus, que coloque tudo, absolutamente tudo, diante da Tua face, os pedidos pessoais, mas também os pedidos da igreja, os pedidos coletivos, os pedidos por irmãos, os pedidos, ó Deus, que chegam aos nossos ouvidos e coração, para que juntos, ó Deus, clamemos todo o Teu povo. A Tua palavra nos ensina, Senhor, se o Teu povo realmente se arrepender, ser humilde, meu Deus, clamar diante de Ti, o Senhor é um Deus que sara, que cura, que restaura, que faz milagres, ó Deus, que realmente age profundamente na nossa vida. E é nessa confiança, ó Deus, que também fazemos nessa noite, em nome de Jesus, essa oração diante de Ti e na Tua presença, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Falar com Deus é o que preciso. Sim, precisamos. Pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra vencer.
Sentar-se um instante, meus amados. Glórias ao Senhor. Obrigado, Jesus. Irmãos, para encerrarmos o nosso culto, temos aquele momento de cafezinho. Eu queria passar os avisos da semana. Pode postar para mim, quer fazer um favor. Segunda-feira sai do nosso coral aqui na igreja, às 20 horas. Depois, na terça, nós temos oficina Docas, às 14, aqui no Salão Social, que é o trabalho manual, né, feito por mulheres, principalmente. E também a nossa reunião de oração aqui no templo, às 20 horas. Tá bom, queridos? Quarta-feira, nós temos a SAF em consagração, às 8 horas da manhã, aqui no templo, no Salão Social. E depois, então, na quinta, o nosso culto à noite, 20 horas. E aí, então, as nossas programações de fim de semana. A Junta Diaconal se reúne aqui pela manhã para fazer um mutirão, né, cuidando das instalações da igreja, do Salão Social e também de mais áreas. E depois, domingo, nós temos a nossa escola dominical às 9 da manhã e também o nosso culto à noite, às 19. E nós vamos ter, então, uma Santa Ceia, a entrega dos nossos dízimos e também a entrega dos alimentos e outros produtos que compõem as cestas básicas para doação, tá? Que chamamos de primícias. São esses nossos avisos da semana. E gostaríamos de dar mais um aviso também, que inclusive já mandei lá no canal, mas o presbítero Daniel vai falar um pouquinho de um trabalho que vai ter aqui no nosso estado, no sul do estado. É um trabalho que o Daniel já participou, conhece muito bem, participou 3 vezes, né, Daniel? Acho. E ele conhece aí em loco, né? Como é que funciona. Graças e paz, irmãos. Esse é um trabalho de construção de igrejas em campos da Junta de Missões Nacionais da nossa igreja, JMN. É uma parceria entre a Junta de Missões, a Universidade Mackenzie e a CNHP, que é a Confederação de Homens Presbiterianos, a Confederação Nacional. Esse ano, esse projeto vai construir uma igreja em Imbituba. É a primeira vez que o projeto está no sul do Brasil. Ele sempre é feito do sudeste para cima, né? Inclusive já foram feitas algumas obras fora do Brasil. Foi construído um seminário na Angola, uma igreja na Bolívia. Eu creio que já está aí passando do 25º projeto. É um projeto muito gratificante, reúne pessoas voluntárias do Brasil todo. E a igreja é construída em, no máximo, 5 semanas. É muito legal, é muito gostoso participar do projeto desse, porque a gente pega o terreno do zero e entrega a igreja com a chave na mão, né, para a comunidade. É muito legal. E você pode orar por esse projeto, você pode participar financeiramente, ou você pode ir também como voluntário para ajudar na mão de obra, né? Temos aqui alguns irmãos que trabalham com construção. É aqui pertinho, dá para ir de moto até. Eu penso em ir de moto. Quero ver se eu vou alguns dias lá. Não vou e volto, né? Vou ficar lá alguns dias. Então fica aqui a dica. O pastor do campo é o pastor Emerson, né? Inclusive ele estará conosco no aniversário da igreja. Então fica aí o convite dos irmãos para orarem, para participarem como for, ou financeiramente, ou orando, ou indo lá, tá bom? É isso então. Deus abençoe. Exatamente, é importante que quem se interessar em ir para ajudar com mão de obra, pode entrar em contato comigo, né? Tem meu telefone lá no grupo da igreja, o pastor pode encaminhar também. Isso, pode me procurar também, eu tenho a ficha de inscrição, por quê? Porque a gente precisa organizar os voluntários, porque não dá para ir 30 pessoas na primeira semana e na segunda não tem ninguém. Então, para a gente ver quem pode em cada data, para ir organizando essa questão aí. Tá bom, meus irmãos? Obrigado. Vamos orar então, encerrando, que eles vão ficar de pé. Obrigado, Pedro Daniel. Os presbíteros podem vir à frente. A Viviane não veio, né? Ainda. Vai mudar? Eu já convidei o presbítero Daniel a fazer essa oração final, tá bom, queridos? Só um instante. Após essa oração, a bênção e também o nosso cafezinho, tá? Mais uma vez, obrigado aos nossos visitantes. Deus abençoe a sua vida. Desejamos tê-los conosco novamente, tá? A Viviane não veio para deixar o telefone. Pode ser contigo, Daniel? Tem o seu celular aí contigo? Não? Mas experimente, né? Deixa o celular para o Daniel até a Viviane chegar, tá bom, queridos? Se caso ir lá no cafezinho, depois a Viviane está lá também, tá? Vamos orar então, presbítero Daniel? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que foi ministrada nessa noite, né, através da instrumentalidade do pastor Cláudio. Obrigado pela sua vida, porque o Senhor tem usado o Teu servo aqui nessa comunidade para instruir os Teus servos, aqui, os Teus filhos. E nós pedimos, Senhor, que essa palavra possa encontrar guarida no nosso coração, que nós tenhamos a consciência da necessidade de orarmos e crermos que o Senhor atende às nossas orações, que o Senhor é um Deus presente, um Deus fiel, que zela pela Tua palavra e que está interessado, Pai, em atender às nossas orações. Claro que nem sempre naquilo que precisamos
que pedimos, mas naquilo que precisamos, porque Tu conheces as nossas necessidades, conheces a nossa realidade e sabes o que é melhor para nós. Muito obrigado por tudo. Nós pedimos que o Senhor também nos guarde nessa noite, leve-nos em paz para os nossos lares, guarda cada um dos nossos queridos e que tenhamos uma semana na Tua presença, Pai. Muito obrigado por tudo, mais uma vez. Nós oramos a Ti gratos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção, que o amor de Deus, queridos, a graça de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, vossa casa e família e sobre toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Dê um abraço aí no seu irmão, vá em paz, tenha uma boa semana, né? Vamos ao nosso cafezinho. Deus abençoe ricamente a sua vida.